cumprimentamos os nossos internautas, aqueles que normalmente acompanham o nosso canal FEP, que sempre tem novidades. Temos os resgates históricos, temos os curtas, shorts, temos um pouco de tudo. Mas, aproveitando a 27ª edição da Conferência Estadual Espírita, nós convidamos os nossos conferencistas para nos falarem um pouco. Afinal, existem algumas questões a respeito deles mesmos, como pessoas, como estudiosos, que temos curiosidade, porque estamos acostumados a vê-los na tribuna. Mas e além tribuna? Como é as suas vidas? Então, nós temos aqui Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula, que aceitou o nosso convite para compartilhar conosco um pouco da sua visão de vida, de sua experiência. Alessandro, a primeira pergunta é a seguinte: como juiz de direito, estudioso da doutrina espírita, qual a sua visão sobre a justiça terrena e a justiça divina? Aliás, é o tema da nossa conferência, né? A justiça divina em nossas vidas. E dentro disso, como os princípios da lei de causa e efeito podem inspirar uma prática mais justa e harmoniosa dentro do direito. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando dessa entrevista com você, com aqueles que vão nos ouvir. Aliás, a nossa primeira fala na conferência tocou nesse assunto da justiça humana e da justiça divina. Inclusive citamos uma obra do Chico, né, Justiça Divina, que homenageia a obra O Céu e o Inferno, onde ali nós vamos poder ir comparando um pouco, como você propôs, essa questão da justiça humana e da justiça divina. Hoje, integrando a justiça humana como magistrado e conhecendo a justiça divina dentro daquilo que o Espiritismo nos proporciona, é um grande desafio, porque a justiça humana vem historicamente se aprimorando, lentamente, a conta-gotas, mas um olhar lúcido vai nos permitir. Nós citamos, por exemplo, que no passado era muito comum pena de morte, era a pena mais aplicada. Não se cogitava em hipótese alguma de recuperar o indivíduo. O indivíduo que faliu, ele teria que ser descartado da sociedade. E a lei humana foi avançando. Hoje nós temos penas mais justas, mais consentâneas, mais humanas, que vão pouco a pouco se aproximando da justiça divina. Nós sabemos que missionários reencarnam nessa área, nesse segmento jurídico, e vão aprimorando as leis, vão ajustando as práticas, os princípios, né? As analogias que se usa muito no direito, a fim de que possa haver evolução. Hoje eu trabalho diretamente com execução penal, com presos, então é uma área muito sensível na nossa sociedade, até a forma como a sociedade olha o criminoso. Há muitos que ainda querem retroceder, porque desejam a pena de morte do criminoso. Há estatísticas, principalmente quando há crimes que chocam, comovem, e a imprensa naturalmente explora isto e procura fazer entrevistas, estatísticas após esses fatos. É natural que a gente veja um movimento das pessoas desejarem a morte do criminoso, mesmo entre alguns espíritas. E a gente fica até assustado, né? Eu queria dizer uma coisa, algo que às vezes eu cogito. Você citou crimes assim muito violentos, crimes que chocam contra a criança, contra a mulher, alguns bárbaros mesmo. E quando o indivíduo é preso, e a gente sabe que ele vai a julgamento, quantos de nós ficamos vibrando mal por ele? Como isso deve refletir na vida dessa criatura? Com certeza, na vida da criatura. Às vezes você pega, por exemplo, um homicídio que tem o tribunal do júri, onde ele é aberto, as pessoas podem assistir. Eu já tive ocasiões de presidir tribunais do júri, então você vê os familiares da vítima, os familiares do réu, aquelas vibrações antagônicas. E aqui, como magistrado espírita,
a gente acaba até percebendo, registrando de alguma forma essas vibrações. Comentamos há pouco na nossa fala que se nós confiamos na justiça divina, ela é infalível, nós não podemos ter esse comportamento que você falou, malquerença, ódio, desejar o mal àquele que cometeu um delito grave, médio ou leve, mesmo que ele consiga se esquivar da justiça humana, mesmo que ele ache um artifício, um meio e fique impune, porque nós sabemos que da justiça divina ninguém fica impune. E a lei de Deus vai cuidar de forma amorosa, justa e misericordiosa dele. Não precisa eu desejar o mal para ele, porque Jesus falou, né? Não vim combater o pecador, né? O ímpio, mas o pecado. Então, essa é a proposta para nós. Ao confiar na justiça divina, nós passamos a ter um olhar diferente. Daí a nossa tarefa, enquanto profissionais, quaisquer que sejam na área jurídica e conhecedores do Espiritismo, é fazer essa justiça humana dentro do que é possível e se aproximando da justiça divina, mas um pouco mais de humanização, um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de entendimento, um olhar mais profundo daquele que está diante de você. Eu faço audiência, que está diante de mim, eu faço audiências na área da infância e da juventude e nós estamos olhando ali o infrator, a mãe, a família, e às vezes as pessoas não entendem quando nós falamos ser amorosos, não é absolver, não é fechar os olhos para as provas e simplesmente absolver, você é assim, então solta os presos. Então há discursos muito apelativos daqueles que ainda não compreenderam a justiça divina e os sentimentos que devem vigorar em nossas vidas. Então nós estamos ali vibrando, eu aplico uma penalidade rigorosa, às vezes internação para o menor infrator, mas não significa que eu estou ali desejando o mal para ele. Como espírita, pelo contrário, eu vibro para que ele possa aproveitar aquele momento, refletir e possa se reabilitar ainda nesta vida. E se pudermos fazer algo nesse sentido, nós o fazemos. Então, é realmente algo muito emblemático, trabalhar na justiça humana com os limites e as imperfeições da justiça humana e conhecer a justiça divina dentro do que nos é possível através das lições do Espiritismo. E você perguntou o conhecimento da lei de causa e efeito, como deveria impactar. Deveria. Nós vemos que a pessoa, quando comete um equívoco e ela vai tentar ludibriar a justiça, se conhecesse a lei de causa e efeito, ela sabia que, aliás, é o pior para ela, porque ela sabe que cedo ou tarde ela tem que dar conta disso. É preferível começar desde já, ainda que inicialmente com a legislação humana, mas pelo menos ela não vai complicando a sua situação. Então eu acho que quando a humanidade entender esta lei de causa e efeito, que a justiça divina é perfeita, ao errar, e é possível, por exemplo, eu posso sair com o meu carro de casa, no momento de descuido, eu posso bater, atropelar alguém, matar alguém. E eu não vou chegar na justiça, não deveria tentar enganar, forjar provas, tentar mostrar uma inocência que não é devida. Se eu acredito na lei de causa e efeito, eu chego na justiça e reconheço o meu erro, doloso, culposo, e me coloco em condições de fazer o ajuste com a legislação penal, se for o caso, e com a legislação civil. Quantas pessoas não postergam? Eu causei um dano, eu bati o carro, causei um prejuízo para alguém, mas eu chego na justiça porque eu quero postergar, eu quero ganhar tempo, eu quero enganar. Com o conhecimento da lei de causa e efeito, penso eu, nós vamos abrir um espaço para essas conciliações prévias, sem que eu precise encher o judiciário de ações. Quantas coisas poderiam ser resolvidas com essa consciência, com esses valores corretos, com a ética, com o bem, eu poderia resolver. Olha, eu bati no seu carro, Malena, descuidei, qual é o prejuízo? E eu pago para você, não precisa você procurar um advogado, procurar entrar com uma ação. Eu causei um prejuízo a você, desrespeitei o contrato, vamos resolver da melhor forma possível, vamos mediar isso, vamos conciliar, você cede um pouco, eu cedo um pouco, nós conciliamos, nos abraçamos e não fica nenhuma malquerência entre nós. Eu tenho certeza que quanto estresse que a gente evitaria. E perda de tempo também, porque você tem que investir muito tempo em ir à audiência, em procurar o advogado, etc, etc e tal. Há um custo muito grande financeiro e espiritual. Quantas pessoas adoecem? Porque está litigando com alguém e aí ela vai para a audiência, a gente
presenciei muitas vezes isso, às vezes até entre família, porque há rixas entre familiares, né? Disputando herança e outras coisas tantas, e você vê o ódio. Aí há processos que se estendem na justiça e a pessoa fica naquele clima de expectativa, de raiva, às vezes até vibrando contra o magistrado, o advogado, os profissionais, ela adoece. Então, às vezes ela vai postergar à custa da própria saúde, da própria serenidade, né, do próprio equilíbrio. Então, nós vamos pouco a pouco, o Espiritismo colabora com isso, a transição, mas eu penso que vamos melhorando a fim de que esse conhecimento da justiça divina possa fazer com que evitemos demandas desnecessárias para nós e para a justiça. Deus permita que cheguemos lá. Mas você falou alguma coisa que também me chama a atenção, que vibram contra o magistrado. Isso requer, com certeza, do magistrado muito equilíbrio para que ele não atraia para si todas essas más vibrações, não é verdade? É verdade. Todo profissional com o conhecimento espírita sabe dessa ambiência espiritual em torno de si. Então, deveríamos ter sempre este cuidado, quem lida com o público. E no campo jurídico, há pessoas que realmente perdem a ação. Porque a pessoa criou aquela ideia fixa de que ela teria o direito, que ela iria ganhar ação, e muitas vezes não é bem assim. E ela acaba, que a gente usa assim numa linguagem popular, né, perdeu a ação. E às vezes ela passa a achar que é algo pessoal do magistrado. Porque às vezes alguns maus profissionais acabam até vendendo esta imagem. Por isso que o advogado, o promotor, o juiz, o defensor público, todos aqueles que compõem o sistema de justiça, deveriam ter esse comprometimento. Imaginemos se um advogado comprometido com a ética fosse procurado por uma pessoa e o próprio advogado falasse, olha, você não tem direito. Aqui a lei não o socorre. Mas, infelizmente, há maus profissionais, não só advogados, como há maus magistrados, há maus promotores, que não têm essa consciência, e falam, não, eu acho que dá para ganhar ação. Acho que dá para tentar enganar a justiça. Acho que se a gente conseguir uma prova falsa, um testemunho, uma pessoa que vai depor, acho que a gente consegue. Aí a pessoa cria essa expectativa. Depois, perde a ação e começa a vibrar contra o magistrado. Depois, durante a audiência. Então, pessoalmente falando, às vezes nós registramos essas presenças no ambiente forense e há que se ter todo um cuidado, né? Uma quietude, uma oração, um preparo prévio, a fim de que a gente possa não se influenciar por essas energias negativas que existem em torno desses julgamentos. Não é uma tarefa fácil, mas é uma vigilância que temos que ter. Oração e vigilância. E haja oração e vigilância. Nós vamos mudar agora um pouco a temática. Falamos bastante de Alessandro dentro dessa sua vida profissional e como espírita. Que espinheiro, hein? Deve ter sido algo que você contraiu, ou melhor, aceitou na espiritualidade antes de reencarnar. Mas nós sabemos que você é um estudioso da Revista Espírita, que é aquela publicação, para quem eventualmente não conhece, que vai de 1858 a abril de 1869. São publicações do Codificador, publicações mensais, que nós temos enfeixadas em 12 volumes, né, da Revista Espírita. Então, nós perguntaríamos qual o motivo, o que é que o impulsionou a esse estudo mais aprofundado, a essa pesquisa da Revista Espírita? Uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar eu me tornei espírita na mocidade. Eu tinha aproximadamente 14 anos de idade. E eu lembro que, assim, pouco tempo depois, eu tinha por volta dos 20 anos, talvez traga do mundo espiritual, certamente isso, eu já sentia uma certa atração pela Revista Espírita, a ponto de comprar, naquela época a gente existia consórcio. O consórcio, eu fiz um consórcio da Revista Espírita, porque você pagava um valor mensal, e aí eu lembro que a editora, não me lembro qual, ela ia mandando os fascículos para você, os volumes. E eu lembro, em um ano eu adquiri o volume completo da Revista Espírita, que eu tenho até hoje,
todo com grifos, né, rascunhas, anotações, etc., né? E tem até hoje. Então, quando eu adquiri, com 20 anos, portanto, há mais de 30 anos, aquilo ficou, eu lia esporadicamente. Mas eu sempre senti uma atração pela revista. Depois de um tempo, procurar estudar mais a doutrina, eu acabei buscando e venho há 20 anos estudando com afinco. E eu sabia que ali eu iria encontrar preciosidades doutrinários e também o codificador, a alma do codificador. Então, quando começamos a estudar a revista, a gente vai vendo essas facetas do codificador, que eu sempre digo, Kardec, o codificador, Kardec, o dirigente espírita, Kardec, o dialogador, Kardec, né, o atendente fraterno, Kardec, o bom espírita. E, além disso, as informações doutrinárias que lá contém, as comunicações espirituais, os textos de Kardec, os desafios da época. Então, aquilo foi realmente tocando a minha alma. Então, isso me levou a começar o estudo e não parar. Porque, às vezes, começamos e desistimos. E, para mim, foi diferente. Quando eu comecei com afinco, é uma tarefa contínua, mantemos até hoje e vai prosseguir conosco, com certeza, por essas preciosidades que nós encontramos, por essas informações que nós vamos encontrando na Revista Espírita. Então, a Revista Espírita é algo que sempre tocou a minha alma de forma diferente. Só vou saber a real razão quando retornar ao mundo espiritual, né? Não sabemos o porquê. Vai ver que você comprometeu-se com isso também na espiritualidade. É bem provável. Você falou da profissão, né, espinhosa, expiatória, e isso a gente sabe que repetimos as mesmas profissões ou as mesmas áreas profissionais quando não fazemos bem feito. Então, lá atrás, provavelmente o exercício da magistratura não foi bem feita, na época da Revolução Francesa, quem sabe, e agora a gente tem que voltar na mesma profissão para poder fazer dessa vez adequadamente. Então, como fruto dessa sua pesquisa, desses seus estudos, você enfeixou em 3 volumes que você intitulou Um Tesouro Inestimável. Esses 3 volumes publicados pela editora Frater. E ali você enfeixa assuntos. Em cada um dos volumes, você vai enfeixando assuntos que nos facilitam o acesso a exatamente o assunto que a gente deseja. Estão ali enfeixados os artigos, os comentários do codificador. Você pensa tem o projeto de fazer mais algum volume? Essa obra em 3 volumes que você cita foi um trabalho, como você bem disse, de compilação, né? A gente agrupou por afinidade temática uma parte da revista, porque a obra são 3 volumes, é volumosa, e muitos acham que está toda a revista ali. Não está. Está aproximadamente 40% da revista espírita, divididas em 8 temas centrais, para facilitar a pesquisa. E agora nós temos em andamento uma obra que nós sabemos em quantos volumes, porque pela extensão da revista é muito difícil você colocar num volume único. E aí a produção própria, porque durante a pandemia, alguém nos concitou a escrever e fazer um trabalho sobre a revista. E eu inicialmente comecei com os vídeos que estão disponíveis na internet. Cada mês e ano tem um vídeo de aproximadamente 60 minutos. Está lá na página, por exemplo, da CEF, da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, no YouTube, tem uma playlist e Revista Espírita, está lá, os 136 vídeos. E junto com os vídeos, eu escrevia um artigo. Então, eu selecionava 1 ou 2 itens da revista, de respectivo mês e ano, e escrevia algo, desenvolvia a ideia, ampliava, etc. E isso acabou virando um volume, né? Um volume assim, de informação. Então, são 136 artigos cada mês e ano da revista. E isso está de posse da Federação Espírita Brasileira para análise e interesse. Eu sei que eles já falaram que há interesse em transformar isso em livro, então, mas não para tão próximo. E eu então acredito que talvez daqui um ano a 2 anos, possa ser lançada esta obra sobre a Revista Espírita, talvez 2 volumes, né?
onde são textos de produção própria, mas sempre amparados por cada mês e ano da Revista Espírita. Talvez até mais do que 2 volumes, né? Dependendo da extensão dos artigos que você tenha escrito a respeito de cada um. A outra pergunta que nós gostaríamos de lhe fazer é se a Revista Espírita pode auxiliar os trabalhadores espíritas a lidar com os desafios do dia a dia, a formar novos líderes, a estimular a união e a unificação, que são questões do nosso movimento espírita ainda bastante, assim, diríamos, frágeis. Eu não tenho dúvida que sim. Aliás, por iniciativa da própria Federação Espírita do Paraná, tivemos em janeiro um encontro pelo Departamento de Unificação e Expansão, que cuida um pouco desses desafios. E lá pudemos trazer alguns textos da Revista Espírita que vinham em apoio a essa questão do trabalhador, do dirigente, poder fazer esse movimento na direção da união mesmo. E Kardec trabalhou muito essa questão na Revista Espírita. Ali nós poderíamos dizer que, por exemplo, temos 12 discursos de Kardec na Revista Espírita. Muitos destes discursos, Kardec vai tratar dessa questão, da tarefa, da união. Ele usava uma expressão que eu acho muito bonita, que é construir a família espírita. Ele insiste muito nesse tópico. Nós temos, por exemplo, os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele manteve durante 20 meses, não foi durante toda a revista. Ele justifica que tomava um espaço e que depois ele resolveu suprimir para poder colocar outras coisas. Então, durante 20 meses, ali entre 1859 e 1861, onde ele trazia para a revista os desafios do dia a dia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Desafios doutrinários, desafios de convivência, desafios de união, porque desde o início do movimento espírita havia isto, porque é da imperfeição moral da criatura humana. Então, na Revista Espírita, Kardec compartilha um pouco dessas lutas, e naturalmente que não era só compartilhar a luta, era nos apresentar respostas para que pudéssemos sanar essas questões. Então, nós vamos encontrar um material muito farto de Kardec, comunicações espirituais também nessa mesma linha, a fim de que possamos gerir melhor a casa espírita, gerir melhor a formação do trabalhador espírita, do dirigente espírita. Existe, assim, só por exemplo, um artigo chamado Organização do Espiritismo. Está na revista de dezembro de 1861. É um dos artigos mais extenso sobre essa temática que você nos perguntou, onde Kardec vai falar de muitas demandas e muitas questões para que a gente possa resolver isso. Então, vamos encontrar na Revista Espírita coisas que nós não imaginamos, coisas que nós achamos assim, o codificador nunca cuidou desse tema. Aí você estuda a Revista Espírita, você acha lá. Água magnetizada. Não, Kardec acho que nunca tratou. Você vai na Revista Espírita e ele fala de água fluidificada. Então tem coisas assim maravilhosas na Revista Espírita. Por isso, um tesouro inestimável que aguarda o nosso movimento de busca para que a gente possa estudar. Para que o dirigente, pelo menos, o tarefeiro, o divulgador possa trazer para o, como você disse, para o dia a dia da instituição, o relacionamento humano dentro da instituição espírita, a expansão das tarefas. Vamos encontrar ali muitas orientações de Kardec para que isso possa ser feito de forma fiel. Tem uma pergunta que nós não tínhamos pensado inicialmente. Vamos ver se você nos permite e poderá nos responder. Na Revista Espírita, havia aquelas invocações que Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O objetivo era realmente o estudo, né? A pesquisa, o que aconteceu. Mas algumas nos chamam demasiadamente a atenção. Por exemplo, o espírito de Benvenuto Cellini, de Humboldt. São 2 exemplos que lembramos agora. E quando se pergunta a eles se eles lembravam da encarnação anterior, eles dizem que não fora na Terra. Então eram espíritos que vieram para cá para nos auxiliar. E deve haver outros tantos, né? Não é extraordinário isso? Deve continuar acontecendo isso em nossa humanidade?
essa chamada transmigração das almas, né, que o Espiritismo nos permite enxergar até com uma certa naturalidade, sem que nos impacte, mas é algo muito bonito, né? Como você falou, há outros casos na Revista Espírita. Há inclusive uma que menciona que São Luís também seria uma hipótese dessa, né? Embora ele já tivesse tido a encarnação na Terra, ele também teria vindo em algum momento da história da humanidade, teria vindo em missão na Terra. Então isso é muito bonito porque a gente vê a mão do divino, a mão de Deus, permitindo que espíritos de outros orbes mais elevados em conhecimento e moralidade venham para a Terra e possam trazer as suas experiências, fomentando o progresso aqui. Há pouco falamos que isso acontece na justiça humana, e não seria diferente com o Espiritismo, né, que essas almas viessem para ajudar naquele chegada do Espiritismo à Terra, na codificação. Por isso Kardec evocava, as pessoas falam, né? Por que Kardec evocava? Porque era um momento especial. Ele estava ouvindo os benfeitores espirituais, extraindo deles ensinamentos para compor o Espiritismo. É uma construção, né? É uma construção, para ouvir deles essas informações fiéis para compor o Espiritismo. Então se justificava. E é interessante, veja o cuidado de Kardec. Ele sempre consultava: podemos evocar tal espírito? Muitas vezes São Luís, que era o dirigente espiritual ali da sociedade, então o cuidado de Kardec muitas vezes: pretendo invocar tal espírito, é permitido? É possível? E muitas vezes vinha São Luís, ou excepcionalmente algum outro espírito, pode evocar. Então tinha um consentimento da espiritualidade maior, o espírito vinha e trazia narrativas interessantes, né? Como esses dois que você citou, mas como almas nobres trouxeram para nós grandes informações. E hoje está acontecendo, nesse momento de transição. O Divaldo não nos revela na quadrilogia da transição planetária, porque são 4 obras, esses espíritos de Alcíone, enfim, de outros orbes, que vêm neste momento para impulsionar o progresso da Terra, que se fôssemos esperar talvez só de nós, seriam milhares de anos. Eles vêm para produzir um movimento de progresso mais rápido, para acelerar mais rápido. Aí a misericórdia divina. Se for esperar nós, o nosso ritmo, ficaríamos milhares de anos com poucos avanços. Vêm essas almas nobres, missionários. No sermão profético, Jesus fala das estrelas que caem do céu. Então eu gosto de interpretar esse momento do sermão profético como isso: as estrelas, as almas nobres, caem, reencarnam, vindo de outros orbes, algumas do próprio planeta Terra, mas com essa característica de missão, de nos ensinar, nos esclarecer, impulsionando o progresso. Que maravilha! Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais nos encantamos. Amigo Alessandro, quer nos deixar uma mensagem para nós, trabalhadores, para os que desejam abraçar ou estão começando na doutrina espírita, para os nossos internautas? O que nós podemos falar neste momento, aqui até uma referência pessoal, estamos há praticamente mais de 3 décadas na doutrina espírita. A tarefa espírita é uma bênção em nossas vidas. Nestes tempos difíceis, conhecer a doutrina a fundo, estar num grupo de estudo, estudando com afinco a doutrina, poder depois de estar qualificado, somar-se à tarefa da casa espírita, ser um tarefeiro, né? Dirigir um grupo de estudo, ser um passista, trabalhar como médium, ser um atendente fraterno, ou ajudar nas tarefas ali, recepcionando as pessoas, entregando mensagem, entregando copo com água fluidificada. É uma bênção poder servir na vinha do Senhor nesses tempos. E nós vamos aprendendo que, na verdade, nós estamos mais recebendo do que doando. Então a tarefa espírita é uma abençoada oportunidade para nós, encaminhada aqui da Terra, para o nosso aprendizado e para a nossa iluminação. Portanto, seja você aquele que está chegando na instituição espírita, seja aquele que vai realmente crescer espiritualmente falando dentro da doutrina espírita. Porque há muitos que vêm e voltam, né? Vem e desaparece, vem e desaparece. Um movimento cíclico, vem só quando a dor aumenta. Seja você aquele que vem para a doutrina espírita e vai transformar a casa espírita num espaço de família, de convivência, de aprendizado, de tarefa e de crescimento, para que depois, voltando ao mundo espiritual, nós vamos olhar aquele espaço, a casa espírita, tudo que foi possível, a gente vai agradecer. Então que possamos usar
a casa espírita como sendo esse local realmente escola, né? É um hospital, é uma escola, é um espaço de convivências e um espaço de trabalho. Que possamos usar a casa espírita com tudo aquilo que ela tem a oferecer para nós, a fim de que possamos fazer brilhar a nossa luz. Que assim possa ser. Muito obrigada, Alessandro, por ter estado conosco nesses momentos, depois de ter ficado lá falando, ocupando a tribuna por um largo tempo, elucidando-nos. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com uma companheira espírita que foi convidada para estar conosco pela nossa diretoria executiva, foi mencionado o nome dela, inclusive, aplaudida, e ela nos disse assim: eu farei 90 anos logo mais. Eu olhei para ela e disse: inacreditável, não é possível. Ela disse: sabe qual é o meu segredo? O trabalho espírita. Ele me manteve e continua me mantendo. É uma bênção. Então, está com toda a razão o nosso Alessandro. E nós que estamos aqui 3 dias na Conferência Estadual Espírita, festa para os corações. Uma maravilha encontrarmos os companheiros, podermos nos abraçar, nos rever, é maravilhoso. Afora todo o ensinamento, todas as lições que nós colhemos e que poderão nos servir para estudo ao longo de todos os outros meses deste ano. Muito obrigada, muita paz.